Ainda não. Mas está entrando, então, mas está liberado já. Tá? Okay. E aí também a gente tenta deixar sempre as intérpretes na parte de cima do vídeo, porque a legenda tapa as mãos delas. Então, isso causa um problema, que a gente já teve essa reclamação em outro momento, então aí. Tá bem? Alguma ordem que vocês prefiram falar? Os homens primeiro, sempre. Eita, mas essa regra é nova, hein? Aqui é nova essa regra aqui. Geralmente é a distância, mas nessa perspectiva da remota, a distância, né? Não, mas eu não sei, pelo que a gente se conhece, né, Thiago? Thiago deve fazer uma reflexão mais macro, né? E a minha mais. A gente nem combinou, hein? A gente nem combinou. Pois é, dessa vez a gente não ensaiou. Pior que não ensaiamos mesmo. Mas é mais ou menos. Eu pensei em conversar um pouquinho a partir bem do título mesmo, da provocação. A provocação acho que é a partir do título, então, aí. Eu acho que fica bem. Então, o Thiago primeiro, né? Até porque ele garante o sucesso ali do início, aí a gente depois vai no embalo. Tá, aqui na direita, vocês percebem ali, da tela de vocês ali, tem perguntas do chat, né? Nós seremos retransmitidos aí por sindicatos, pelo CEPER, pelo Sinacef, acho que sim, pelo Sindiprof de Novo Hamburgo, o Gabriel Ferreira que está ali, é do Sindiprof de Novo Hamburgo, né? Então, isso aí depois nos dá um alcance aí, daqui a 2 dias, aí, de mais ou menos 1.600 visualizações, 1.700, é um bom alcance que a gente tem ao longo desse tempo, então, aí. Tá bem? Ney, eu vou iniciar, então. Tá aí depois, Ana, quando fores falar, a gente trabalha com aquelas imagens ali, então, tá? Isso. Certo? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou o professor Marcos, do campus Novo Hamburgo, do IF Sul. Me acompanha o colega professor Ney, também no campus. Esse é o projeto de extensão que denominamos de Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Nós nos reunimos semanalmente aqui para discutir temas que trazem aí a educação como prioridade, a educação pública como prioridade do Estado, né? Embora, no momento, um país sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde, sem presidente, sem coisa nenhuma, né? E a fala de hoje ela é muito interessante porque ela vem no momento em que estamos sem ministro da Educação e o ministro que desprezava Paulo Freire, né? Um governo que despreza Paulo Freire, e essa live está marcada há 15 dias. Então, a gente imaginava que alguma coisa fosse acontecer e talvez até tenha ajudado para isso. O nosso tema hoje, na sexta-feira, dia 19, né, ausência e presença de Paulo Freire nas escolas. O que é legítimo nesse debate? E nós perguntamos isso porque se houve há 1 ano e meio, né, essa conversa de que Paulo Freire, né, a escola, né, e onde é que está Paulo Freire na escola, né? Aqui, numa cidade grande, em 5 escolas que trabalham com a ideia de Paulo Freire, né? E se ele estivesse nas escolas, teríamos a situação que temos hoje? Para isso, a gente trouxe 2 especialistas no assunto, que conhecem a obra de Paulo Freire a fundo, que conhecem as ideias de Paulo Freire a fundo, que difundem essas ideias aí, Brasil afora e mundo afora, né? Nós temos de Erechim o professor Tiago Ingraça Pereira, professor da UFFS, a quem já agradeço aqui pela disponibilidade. O professor Tiago, frequentemente visto em lives aí, comentando sobre esse assunto, né, que é o que lhe dá muito prazer, e a nós também, quando o assistimos, né. E de Paris, nós temos a professora Ana Lúcia Souza de Freitas, né, com uma brilhante carreira universitária, pela PUC, pela Unicinos, né, e que agora leva os seus estudos para Paris, onde coordena também lá um projeto que trabalha e estuda também com Paulo Freire, e ela depois poderá também falar um pouco sobre isso ao longo da sua live. Também te agradeço, Ana, uma amiga de longa data, né, por estar conosco hoje, nessa noite, isso, em Paris, né? Essa noite aí em Paris, né? Isso.
e nos dar um pouco do seu tempo também para isso aí, do seu conhecimento também. Professor Ney, e nos acompanham as colegas Ana Paula e Raquel, né, mais uma vez, com a função de intérprete, né, para nos auxiliar a chegar a mais pessoas ainda o nosso conteúdo que produzimos aqui semanalmente. Colega Ney. Bem, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Boa tarde aos nossos convidados de hoje, professora Ana Lúcia Souza de Freitas, professor Tiago Ingrácia Pereira. Eu sou o professor Ney Fonseca, trabalho no campus Novo Hamburgo, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, juntamente com o professor Marcos, e também nos acompanha, como já mencionou o professor Marcos, as nossas colegas que alargam ainda mais a nossa reflexão, que é a Ana Paula e a Raquel, que permitem aí, então, uma ampliação e uma diversidade aí na nossa atividade. Como já mencionou o professor Marcos, esse projeto de extensão do IFSUL, né, ele é intitulado Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, e nós temos aí procurado, de alguma maneira, apresentar temas dentro do universo da educação e que tem uma certa urgência na questão do debate, da reflexão. Essa atividade ela é promovida pelo Núcleo de Gênero e Diversidade e pela especialização em Educação pela Pesquisa. Integram a equipe desse projeto o professor Marcos, a colega Laís Basto, técnica em assuntos educacionais, e as estudantes do curso técnico integrado em mecatrônica, Nayane Dias e Ana Beatriz. Hoje o tema, então, é a ausência e a presença de Freire nas escolas, o que é legítimo nesse debate. Entendemos que esse tema urge, né, por diferentes razões. E para iniciarmos a nossa conversa, pensando a partir das palavras finais, as últimas 3 linhas do livro A Pedagogia do Oprimido, de Freire, lançado no Chile, então, na primavera de 68, ele afirmava: se nada ficar dessas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. É um pouquinho com essas palavras que nós iniciamos, então, a nossa conversa. Agradecemos novamente o aceite, professora Ana, professor Tiago, sejam bem-vindos. E eu peço para aqueles que estão nos assistindo que compartilhem também essa atividade nas suas páginas, no Facebook. Dessa maneira, nós vamos alargar ainda mais a nossa esfera de reflexão, hoje com a querida Ana e com o querido Tiago. Obrigado. Professor Marcos. Muito bem, então, nosso sorteio aqui na moedinha, antes de entrarmos no ar, o professor Tiago venceu e começa falando. A gente pensa aqui, professor, em termos de 15 minutos, para depois poder abrir a palavra, inclusive, para quem nos assiste e que enviem questões, né? Eu peço 2 coisas que nos assiste, né? Que identifique a instituição e a cidade onde está, né? Para que a gente possa fazer o nosso relatório aqui depois ao final, né? O CPR está presente, o Canoa está presente, o IFE de São Paulo presente, né? E aqueles que nos assistem por meio da transmissão em Libras, também se identifique, também, para também se possa ver também o alcance dessa nossa atividade, tá bem? Professor Marcos, Tiago Oney. Marcos, só um minutinho. No início da nossa conversa hoje, o computador da professora Ana não estava funcionando. Eu quase que instintivamente fiz uma brincadeira. Esse computador saiu para comemorar o dia de ontem e não voltou para casa, né? Então é um pouquinho isso, mas passo a palavra ao professor Tiago. Então, a professora Raquel Caetano também já está presente ali. Ela é sua turma. A Raquel, ela suspende a aula dela no mestrado e faz o pessoal assistir as nossas lives e depois pede relatório no fim, né? Então, ela também está presente com a turma dela, então, aí. Então, a gente pensou em termos de 15 minutos, para depois as pessoas possam manifestar, então, ali, tá? As perguntas, como sempre, ali pelo Facebook, para que a gente possa registrar aqui para os convidados, tá bom? Professor Tiago, obrigado e bem-vindo.
Eu que agradeço, professor Marcos, professor Ney, também cumprimento a Ana Paula e a Raquel, que estão aqui permitindo que, em outras linguagens, a gente consiga também atingir mais pessoas. Quero dar um abraço especial a cada um e cada uma que está se conectando. Esses tempos exigem resistência, exigem uma paciência impaciente e exigem, ao mesmo tempo, que nós consigamos manter, de certa forma, essas redes, fortalecer, agregar pessoas e, principalmente, ideias e ações. Eu fico muito contente com a oportunidade, é sempre uma responsabilidade muito grande produzir uma discussão e, principalmente, num projeto com alcance tão significativo e tão interessante. Pude acompanhar outras edições, essa já é a 10ª edição desse projeto, que de fato vem tentando manter, junto com outras iniciativas importantes, a possibilidade de nós estudarmos, compartilharmos reflexões e produzirmos sínteses que pelo menos nos ajudam a enfrentar esse contexto muito difícil. A pandemia é de fato algo que tem nos desafiado do ponto de vista de uma crise sanitária, de todo um contexto de um vírus novo que chega e se coloca levando vidas, e ao mesmo tempo num cenário onde nós temos um governo de extrema direita que desvaloriza a educação e que inclusive vem contribuindo sobremaneira por um cenário político bastante conturbado e que, a partir da questão política, se desdobra num conjunto de áreas que vem gerando um cenário muito turbulento, muito contraditório e que nada vem agregando para o país nos últimos anos. Então, quero dizer da minha alegria, falar que as provocações que eu posso trazer aqui, elas estão abertas ao debate, por óbvio, e também aproveitar e cumprimentar a turma do mestrado profissional em educação aqui da UFFS Campus Erechim, da disciplina de Educação Popular, Educação Não Formal e Movimentos Sociais, que nós, inclusive, temos encontros hoje, à tarde, e uma parte do encontro, então, vai ser aqui nessa atividade conjunta, e tenho certeza que vai ser também um momento de muito aprendizado. Bem, gostaria, então, de examinar brevemente, me senti bastante provocado pelo convite, inclusive quero agradecer também a Laís, que é o nome da minha filha, inclusive, a minha nenê aqui de 1 ano, a Laís que fez todo o contato e de forma muito gentil acolheu, agora compartilhou o link para a atividade, então quero reconhecer isso também no início. Mas então, desde que nós construímos esse espaço, como o professor Marcos lembrava já há algum tempo, me senti muito provocado de pensar a partir do título, essas presenças e ausências de Paulo Freire na escola brasileira, e principalmente um conceito que é muito caro ao campo das ciências sociais, e particularmente em estudos que já realizei da ciência política, que é o conceito de legitimidade. E aí, nesse sentido, ainda que de forma muito breve, recuperei um texto muito interessante do Francisco Verfort, que, aliás, Francisco Verfort é o sujeito que vai escrever o prefácio de Educação como Prática da Liberdade, que é o 2º livro publicado por Paulo Freire, depois de Educação e Atualidade Brasileira, e antecede a Pedagogia do Oprimido. E Francisco Verfort tem um texto publicado na revista Lua Nova, que é uma revista de cultura e política, que é exatamente os dilemas da legitimidade política. É um debate mais complexo, mas eu acho que para fins aqui do nosso raciocínio, eu queria apenas compartilhar com vocês a ideia de que legitimidade tem a ver com um conjunto de crenças, e que transcende, por mais que dialogue, a perspectiva legal normativa. Ou seja, nem tudo que é legal, que é formal, é legítimo. E geralmente, boa parte do que é legítimo precisa ter uma correspondência com a legalidade, em boa parte, ainda que nem sempre seja essa correspondência tão literal. Então, a legitimidade, e aí como eu interpretei para pensar aqui a provocação da nossa mesa, a legitimidade tem a ver, então, com essas crenças que partem de uma certa normalidade, e que buscam constituir discursos de verdade, que buscam disputar mentalidades, discursos e a própria opinião pública que é posta. Então, nesse sentido, eu imagino que há uma disputa de imaginário, há, nos termos crescentemente postos, uma disputa ideológica muito forte no Brasil, algo que vem já se desenhando desde o contexto de 2013, mas que com o cenário todo do golpe
que afasta a presidenta Dilma Rousseff em 2016, isso acaba se alargando e nós geramos um contencioso que estamos longe de um desfecho. Esse cenário gera a eleição do atual presidente da República e, a partir disso, inaugura todo um cenário muito, muito complexo que nós estamos vivendo até hoje. Isso significa que esse discurso, ou essas práticas de disputa desse imaginário, dessa legitimidade, dessa verdade, isso foi gerando expectativas e ações concretas. E essa polarização que foi construída, que acabou gerando situações de um pensamento muitas vezes menos crítico, com espaço de diálogo muito reduzido entre polos cada vez mais radicalizados no espectro político e também nos costumes, de uma forma de ver o mundo, de uma forma de ver, não apenas aqui uma discussão sobre gestão do Estado brasileiro, mas uma discussão também que envolve costumes, envolve a vida de cada um e cada uma, que envolve, portanto, a própria sociabilidade. E nesse sentido, Paulo Freire é um autor que foi colocado como representante ou como centro dessa polarização, representando um autor com relevo que Paulo Freire tem e principalmente com a sua notória identificação com o campo popular e com o campo de esquerda, se a gente pode dizer assim. Nesse sentido, Paulo Freire foi identificado como um inimigo pelo atual status quo no Brasil. E a construção de Paulo Freire como inimigo se dá pela sua notória vinculação com o Partido dos Trabalhadores, inclusive ao ser secretário da Prefeitura Municipal de São Paulo na gestão da Luiza Erundina, e também porque Paulo Freire, num cenário de Guerra Fria, sempre teve muita clareza do seu lado, que foi o lado do Bloco Socialista. Então, de certa forma, esses ingredientes fizeram com que Paulo Freire fosse colocado como alguém que deveria ser combatido, como um inimigo. E aí, bom, dentro dessa disputa, dentro dessas guerras ideológicas ou híbridas, como tem surgido esse conceito, Paulo Freire passou a ser atacado, e talvez a grande síntese desses ataques a Paulo Freire seja o movimento Escola Sem Partido, que associa Paulo Freire, entre outras coisas, para resumir, que Paulo Freire seria um doutrinador, que Paulo Freire estaria associado a práticas que degradariam a moral, os bons costumes, uma perspectiva bastante moralista, e que, de certa forma, também foi reputado a Paulo Freire, tentou-se colar na imagem de Paulo Freire a responsabilidade pelas mazelas ou pelos indicadores não tão favoráveis da educação brasileira. Eu faço essa pequena introdução aqui só para nos colocar da onde a gente tem que olhar para esse fenômeno. De fato, será que é uma presença vigorosa de Paulo Freire na educação brasileira que explica um desempenho aquém do esperado, ou uma colocação não tão interessante nesses índices, indicadores internacionais, como o PISA, entre outros? Será que é Paulo Freire que é ensinado largamente nas universidades, nos cursos de licenciatura, nos cursos de magistério? Será que Paulo Freire é um autor bastante lido e debatido? Será que ele está na base de pesquisas? Será que quem faz, por exemplo, a especialização aqui no IFSU é leitora de Paulo Freire? Então, com base nisso, a gente começa a pensar, Paulo Freire influenciou a educação brasileira? Em que ponto? Em que sentido? Qual é essa sua presença ou as suas ausências na escola? Eu, brevemente, destaco aqui uma matéria que eu acho muito interessante, posso compartilhar o link aqui nos comentários também, mas do Nexo Jornal, que é um espaço muito interessante de produção de conteúdo com muita qualidade, com muita legitimidade nos últimos anos. E o Nexo tem uma matéria do ano passado que ela traz no título: O que há de Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras? E aí faz toda uma consideração sobre o ataque ideológico por esses setores conservadores que acabam tendo uma vitória eleitoral em 2018 e que levam uma ideia, inclusive muito curiosa, presente no esboço de plano de governo do atual presidente da República, que previa expurgar Paulo Freire da educação brasileira. É este o verbo que está lá. Isso é algo extremamente curioso, porque ao mesmo tempo que mostra um raciocínio muito limitado em relação ao que significa Paulo Freire e sua influência no meio acadêmico e no meio dos movimentos sociais mundo afora, ao mesmo tempo coloca de fato essa pecha de Paulo Freire como um inimigo que precisa ser combatido, porque ele representa um campo político, ideológico,
que não serve e que é visto como algo que precisa ser derrotado, né, numa prática política bastante autoritária. Mas, em síntese, o que essa matéria aponta com base principalmente de um colega historiador da educação chamado Danilo Nakamura, que é mestre em História Econômica, né? E ele faz uma caracterização que eu tendo a concordar. Ele aponta pelo menos 2 momentos onde a presença de Paulo Freire foi significativa e que alcançou alguns projetos, algumas experiências nas escolas brasileiras. Ele caracteriza, então, o primeiro momento, no período anterior ao golpe civil-militar de 64, onde a pedagogia freiriana estava associada ao projeto desenvolvimentista e às reformas de base do presidente João Goulart. Lembramos aqui que Paulo Freire acaba sendo exilado exatamente porque é identificado como um comunista subversivo, principalmente pelo seu método, né, de alfabetização de adultos, que inclusive estava sendo levado para um projeto em nível nacional, que se articulava também, conforme o texto da professora Vanida Paiva e de outros e outras, com o próprio processo de construção de uma alternativa de maior participação popular no processo eleitoral, haja vista que analfabetos e analfabetas, que tinham um número muito expressivo naquele Brasil na metade do século XX, não podiam votar, tá? E isso só foi mudar com a Constituição de 1988, como sabemos. E, por outro lado, tinha toda uma ideia de valorização desses movimentos de base de cultura popular que brotavam no Nordeste e que Paulo Freire era um rebento disso, a partir de experiências concretas e, particularmente, aqui sabemos a importância da experiência de Angicos. Então, esse foi o primeiro momento que Paulo Freire passava a ter uma ascendência e, de certa forma, o seu projeto de alfabetização de adultos poderia virar uma política pública nacional dentro do governo João Goulart, que a história nós conhecemos, acabou sendo deposto pelo golpe, que durou mais de 2 décadas no Brasil. Com o período de abertura política, aí nós temos a segunda possibilidade no retorno de Freire ao Brasil, e principalmente com a presença de Paulo Freire durante cerca de 2 anos como secretário municipal da Educação em São Paulo, que abre todo um debate sobre a escola pública e popular, e principalmente uma própria reorganização da EJA. O movimento MOVA, por exemplo, foi muito forte em São Paulo, também teve uma grande influência em Porto Alegre, a partir dos governos da administração popular, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, enfim, e que naquele momento, com a própria vitória depois de Olívio Dutra em nível estadual, se teve uma presença, um arcabouço de ideias e propostas de Paulo Freire para que pudesse se construir algumas alternativas. Mas percebam, para encaminhar essa parte e já ir para o nosso último, pelo menos para a minha última provocação aqui para vocês. Então, a gente pode pensar essa presença do Paulo Freire antes do seu exílio, naquele contexto do governo João Goulart, principalmente com a alfabetização de adultos, e no seu retorno, quando a gente tem o movimento de anistia e o final do governo Figueiredo, ainda com aquele arranjo, né, entre elites que marcou a chamada Nova República, mas ali, principalmente a partir da experiência de gestão de Paulo Freire, tu tens, com as vitórias também de blocos de centro-esquerda nas chamadas frentes populares, tu tem uma certa presença de Paulo Freire. E isso gera um certo desdobramento, pelo menos em termos normativos, em PPPs de escolas, em regimentos, em documentos da educação que acabam fazendo referência, muitas vezes, a algum conceito de Paulo Freire, mas aí uma questão que eu queria chamar a atenção e entro para a discussão das ausências. Muitas vezes, Paulo Freire, e isso a gente sabe por um conjunto de experiências que estamos acompanhando ao longo do tempo, Paulo Freire muitas vezes é citado em documentos que são muito mais documentos burocráticos do que documentos que se colocam numa realidade palpável. Ou seja, a presença de Paulo Freire, no sentido forte desse termo, ela é muito irregular e talvez ela é muito pífia, ela é muito inicial, ela é muito imprecisa no contexto da escola brasileira, pensado de forma geral. E aí, nas ausências de Freire, isso leva a nós pensarmos a própria formação inicial e continuada de professores e professoras no Brasil. O que se lê de Paulo Freire? Eu faço um convite. Muitas vezes, talvez, esse grupo aqui ele tenha algum viés, porque as pessoas daqui a pouco têm algum interesse, estudam Paulo Freire, têm algum interesse pela temática e por isso estão nos acompanhando. Mas se a gente pegasse de forma aleatória e produzisse pesquisas, como alguns levantamentos já foram produzidos, sobre o que as pessoas estão lendo
de Paulo Freire nas universidades, nas licenciaturas, nas faculdades, nos institutos de educação, o resultado seria um resultado, muitas vezes, bastante pequeno dessa presença de Paulo Freire. Basicamente, Paulo Freire é lido por Pedagogia da Autonomia, do Oprimido, Alguma Coisa da Esperança, esses 3 livros, e, eventualmente, alguma outra parte de algum texto, ou algum comentador e alguma comentadora. Tá? Então, gente, de fato, não é essa presença de Paulo Freire, como movimentos conservadores no Brasil tentaram lhe imputar, que explica o desempenho da escola no Brasil. Aliás, num país muito desigual, que o Estado seriamente não assume a educação como uma política pública, que a educação não é assumida como um direito social fundamental, que muitas vezes ela vem sofrendo desde os anos 90, um processo de mercadorização, de privatização, de uma lógica que agora está muito presente novamente no atual contexto de governo federal no Brasil. Inclusive, eu acho que muitas vezes nós temos indicadores melhores do que nós poderíamos ter. O sucateamento do que nós vemos aí diariamente nos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Tá? Estamos num estado, no Rio Grande do Sul, onde há uma humilhação de professores e professoras da rede estadual, que têm os seus vencimentos muito aquém do que mereciam e ainda muitas vezes não recebem o que é devido. Tá? Ou recebem de forma parcelada há tanto tempo, não recebem seus direitos básicos como o 13º, e ainda tem no cenário de pandemia professoras que estão comprometidas com os estudantes, que aumentaram seus planos de internet para poder ofertar algum conteúdo educacional no momento que tem cortes de salário porque fizeram um legítimo movimento de greve. Tá? Então essa contradição que nós vemos atualmente no governo Eduardo Leite é muito perversa. E aí nesse cenário de falta de legitimidade, vou usar o termo de novo, pública, muitas vezes do trabalho docente, de falta de incentivo que explica que poucos jovens querem ser professores e professoras. Estão terminando o ensino médio hoje, pouquíssimos têm a licenciatura como primeira opção. Nós falarmos do desempenho educacional num país desigual, num país que esse cenário de pandemia mostra que muita gente sequer tem um acesso regular à internet, ora, nós estamos ainda fazendo, pelo comprometimento de boa parte do nosso magistério, muitas coisas ainda. Então, gente, para concluir essa minha intervenção, até porque quero escutar a minha querida amiga e grande referência, a professora Ana Freitas, que tem um carinho muito especial e fico muito feliz de compartilhar momentos com ela, quem eu cumprimento e estou muito curioso para ouvi-la, mas gostaria de dizer então que Paulo Freire não tem uma presença, do meu ponto de vista, significativa nas escolas. A presença de Paulo Freire se dá, pelo menos em 2 momentos históricos que eu tentei relatar, lá no contexto pré-golpe de 64, no governo João Goulart, e no contexto de abertura democrática da nova república no final dos anos 80, e particularmente importante nesse sentido é a gestão de Paulo Freire no governo de São Paulo, a ideia da escola pública e popular, de movimentos de alfabetização de adultos, como o MOVA, e por aí vai, e também a presença, talvez, de Paulo Freire muito mais numa dimensão burocrática, normativa, legal, e não na prática das escolas, fazendo com que Paulo Freire seja hoje uma referência para que professores e professoras, gestores, gestoras, pensem em práticas educativas, reconheçam saberes dos seus estudantes, produzam uma educação verdadeiramente dialógica e não uma educação ainda bancária, memorizadora, baseada num conjunto de expectativas que, inclusive, cada vez mais ficam velhas, ficam desatualizadas. Paulo Freire também não é um autor com grande presença no meio acadêmico. É verdade que temos hoje nas faculdades de educação muitas dissertações e teses que têm em Paulo Freire uma referência. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul eventos com uma comunidade freiriana bastante ativa. Nós temos também em nível nacional, internacional, eventos importantes sobre Paulo Freire. Mas vejam que percentualmente não é tão expressivo o número de colegas professores e professoras que orientam e que tentam trabalhar nessa linha do autor. Portanto, a formação de professores, ela é um reflexo desse lugar também, que é um lugar importante, mas que é um lugar que perde muito terreno nos últimos anos, por exemplo, para análises pós-estruturalistas, estudos culturais são muito importantes também, mas que acabam tendo uma outra base epistemológica e talvez até mesmo um outro compromisso político, não criando nenhum tipo de estereótipo nem preconceito, certo? A gente vê hoje, para concluir,
no próprio grupo, no diretório de grupos do CNPq, eu fiz uma consulta muito rápida, minutos antes de conectar com vocês, e nós temos no nosso país mais de 35 mil grupos de pesquisa registrados no CNPq. Se a gente bota simplesmente o de escritor Paulo Freire, nós vamos ver que temos 47 registros. Claro que daqui a pouco há grupos sobre educação popular, há grupos que daqui a pouco têm outros nomes que dialogam com a obra de Freire, mas no universo de 35 mil grupos registrados, tu bota o de escritor para fazer a busca Paulo Freire, sai 47, não há uma presença tão grande assim que explique as mazelas da educação. Certo, gente? Fico à disposição para a gente continuar o diálogo, e até aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar com todos e todas. Obrigado, Thiago. E essa questão que tu traz é interessante, né? A gente, lendo trabalhos aí, citações de Paulo Freire toda hora aparecem, né? Mas são trechos buscados, talvez, dentro de livros que não expressam, de fato, a compreensão do livro inteiro, ou da ideia inteira que está por trás do que está citado só lá, né? Então, cita-se assim como se fosse uma citação qualquer, para enriquecer, para dar volume, para tentar, né, trazer alguma importância, mas, de fato, a compreensão da ideia, ela não tem acontecido. Obrigado, Thiago. A gente vai depois, num segundo momento, fazer questões aí que já aparecem para a gente ali no chat. E quero dizer, escrevi ali que no nosso curso, na pós, na primeira disciplina, que é de pesquisa com princípio pedagógico, a gente trabalha com uma pedagogia da pergunta, que é um livro que é o eixo, né, de discussão da nossa disciplina lá. Além de outros, em outras disciplinas, evidentemente. Obrigado, Thiago, te agradeço por enquanto. Muito bem. Eu convido agora sim apareceu, a professora Ana Lúcia Freitas, colega também de bom tempo, assim, de discussão, né? Pessoalmente é a minha referência, assim, quando se pensa em Paulo Freire, né? E nós já tínhamos tentado trazer a professora Ana num outro momento, mas as agendas e temas não fechavam, e agora finalmente conseguimos adequar para que ela pudesse estar conosco aí. Ana, bem-vinda, obrigado por estar conosco. A gente sabe do sacrifício pelo horário, né? Já é final de dia, começo de noite aí onde tu estás, né? E tens por trás já aí outras lives feitas hoje já também, né? E a gente sabe que tem sido difícil esse período para todos nós, em especial para ti, que está tão longe da gente aqui. Tá? Obrigado e bem-vinda, Ana. Então, obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Estou bem, tudo tranquilo. Bom, é uma alegria, assim, é uma emoção, assim, muito forte estar nesse momento com esse diálogo com vocês. Hoje, pela segunda vez, junto com o Thiago em Gracia, numa outra atividade, né? Que foi uma atividade com um grupo de pesquisa lá de Jaguarão, da professora Ana Cristina Rodrigues, bem mais direcionada para o trabalho com as cartas pedagógicas, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas eu queria começar dizendo isso, assim, a emoção, né, de estar participando dessas atividades. Acho que é um momento muito paradoxal que nós estamos vivendo, né, diante de todas as questões que estão postas aí do ponto de vista da saúde, do ponto de vista político, né, enfim, muitas questões que estão sendo amplamente debatidas aí em outras lives, enfim, que estão nos ajudando a tentar compreender, né, esse momento que a gente está vivendo, mas ele é bastante paradoxal, né, porque está também nos colocando, nos aproximando de outras formas, né, acho que é muito paradoxal esse momento, e a gente conversava hoje com outro grupo, o quanto nós estamos reinventando a dimensão freiriana do diálogo, né? E o conceito de presença e ausência, né? As escolas hoje estão fechadas, mas elas estão trabalhando, né? Os professores estão trabalhando tão ou mais como se elas estivessem abertas, né? Nós estamos contando aí
com a participação do professor Jorge Sati, que é diretor de uma escola, eu sempre erro o nome da escola, sempre troco, João de Oliveira Martins, de Rio Grande, lá do sul, né? Do sul do Rio Grande do Sul, e eles fizeram essa semana passada a festa de 35 anos da escola, por meio de uma live, né? Que eu tive até a oportunidade de participar de um pedacinho. Mas então, assim, a gestão da escola, os professores estão todos se reinventando, né? Diante dessa situação limite que é não podermos ter a proximidade física, né? Ter o distanciamento social. E isso é muito freiriano. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é bastante freiriano. E eu volto a isso. Mas eu queria, então, agradecer, né? Eu realmente, né, tenho, assim, um respeito muito grande pelo modo como o professor Marcos Ribeiro chega na universidade, se aproxima de toda essa dimensão da pesquisa na relação com a escola e de Paulo Freire também, né? E acho que essas atividades à distância que estão ocorrendo nesse momento, elas são muito importantes. E, com certeza, muitas delas vão permanecer mesmo depois, né, nesse período pós-pandemia. Então, eu vou entrar no tema, mas eu queria, antes, falar um pouquinho desse lugar de Paris, né, porque não é, assim, algo tão comum também a gente estar nessa conexão. E tem uma comunidade brasileira muito grande aqui, né? Estando aqui, eu me reencontrei com o Partido dos Trabalhadores, aqui há um núcleo 7 de abril do PT na França, né? Também me reencontrei com a cidade de Porto Alegre, fizemos uma outra live com o professor Yves Sintomé, que tem um livro sobre Porto Alegre, uma pesquisa que foi feita sobre a democracia participativa, né? E me reencontrei no sentido do diálogo com outras pessoas nesse estudo do Paulo Freire, né? Eu, na verdade, vim para Paris, como diz uma amiga, num caso de amor planejado, né? Para estar aqui. E estando aqui, estou organizando, né? Sistematizando a experiência de 22 anos de participação no Fórum de Estudos Paulo Freire, esse que o professor Tiago é o coordenador, né, da 22ª edição. Enfim, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas, de fato, eu estou vivendo uma experiência um pouco diferenciada, porque eu estava, de certa forma, e de muita maneira isolada, para fazer esse trabalho de escrita, de sistematização, quando ocorreu a pandemia, né? E a pandemia fez, para mim, o movimento inverso, né? Me colocou de volta para o mundo, porque agora é como se eu tivesse sido invadida, né, por esse diálogo que vem de todos os espaços. E isso, com certeza, transforma, né, o modo de a gente ver os processos. Então, eu quero colocar muito rapidinho para vocês aí algumas imagens sobre essa relação aqui de Paris e o que ela tem, que ela me fez perceber a nossa brasilidade, a presença de Paulo Freire, naquilo que ele representa de processos participativos, de processos de inclusão social, né, e dos quais a minha relação com o Partido dos Trabalhadores, do qual Paulo Freire foi um dos fundadores também, né, também faz parte. Eu vou pedir que coloquem aí a primeira imagem, que é sobre... Não, primeira imagem da outra série, desculpa, Marcos. As imagens de Paris ali. São imagens de 4 momentos. Isso, essa é a primeira imagem. Então, na verdade, são 4 momentos muito significativos que eu vivi aqui em Paris. Não vou falar muito detalhadamente de cada um deles, mas as imagens mostram bastante. Essa foi uma leitura dramática de cartas a Lula, né, que aconteceu em junho do ano passado, logo que chegamos aqui. Foi um momento bem importante, bem significativo de se sentir orgulho de ser brasileira e estar
do lado certo da luta. Pode passar a segunda. A segunda imagem, do momento muito importante, que foi a minha primeira entrada na Sorbonne, né? E eu não sei se o que me emocionou mais, se foi entrar na Sorbonne ou se foi o motivo que me fez entrar na Sorbonne, que foi assistir à palestra da Dilma Rousseff. Pode passar. O outro momento, então, foi um momento também bem importante, que foi, estávamos aqui, né? Tudo aconteceu nesse ano aqui, a inauguração do Jardim de Marielle. E, por último, desses 4 momentos, a cerimônia, né, que aconteceu em março desse ano, a cerimônia de entrega do título de honoris causa para Lula, né? Se vocês, não sei se conseguem enxergar na imagem ali, mas eu estou com uma camiseta, que é a camiseta do Seminário Diálogos Paulo Freire, que aconteceu em Bento Gonçalves, né? Mas, enfim, então, esses movimentos todos, né, eles me mantêm vinculada, né, afetiva e efetivamente à minha brasilidade e à minha função como educadora. Nós perseguimos lutas que, independente de onde estivermos, nós estamos exercendo elas de diferentes formas, né? Então, feito isso, eu queria entrar, então, diretamente no título, né? Esse título é um título bastante provocativo, né? Professor Marcos, a ausência e a presença de Paulo Freire nas escolas, o que é legítimo nesse debate. E a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei para esse título, eu disse, bom, mas quem vai falar da ausência ou da presença? Quem pode falar da ausência ou da presença de Paulo Freire nas escolas, né? E quem pode falar são as próprias pessoas que estão nas escolas, né? E tentando fazer uma live dialogada, né, para não ser contrária ao que o próprio Paulo Freire, que nós estamos querendo dizer mesmo a partir de Paulo Freire, eu tinha imaginado uma live em que, além dos comentários, ou nos comentários, as pessoas pudessem inserir imagens, e que eu, né, e que elas dissessem, né, mostrassem imagens da presença. Como isso parece que tecnicamente ainda não é possível, eu conversei, então, com algumas pessoas, né, e pedi essas imagens. Mas, porque acho que a voz de quem está na escola é quem pode dizer sobre isso, né? Mas eu vou chegar lá nas imagens, mas eu queria, então, no sentido um pouco mais amplo dessa reflexão, à luz ali do que o professor Tiago já iniciou, acho que estar ou não estar nas escolas, né, faz parte de uma reflexão também mais ampla, que é nós pensarmos que Paulo Freire voltou ao cenário educacional. Quem acompanha, assim como eu, há mais de 20 anos, esse Fórum Paulo Freire, sabe o quanto os estudos de Paulo Freire foram sempre marginalizados, né, tanto da escola quanto da universidade. E é a luta dos educadores que faz, então, buscar essa presença dentro da escola e dentro da universidade. Então, eu fiquei pensando qual é a presença de Paulo Freire hoje, né, nas mídias, né, no senso comum, de um modo geral, para chegarmos na escola. E eu queria destacar aqui quatro pontos, eu acho que isso merece um estudo mais aprofundado, com mais detalhamento, mas eu queria considerar 4 elementos, né? Primeiro, a presença de Paulo Freire está fortemente como uma oposição inescrupulosa, né? Ou seja, o que nós temos de vídeos, de palestras e de muitos materiais dentro dessa linha da direita, né, extrema-direita, que vai buscar desconstituir, né, o que Paulo Freire fez, tanto a sua obra quanto a sua pessoa, né? Então, essa é uma linha bem importante. A outra, eu diria, me arrisco a dizer, né, uma visão oportunista do Paulo Freire, né?
uma visão gerencialista, né? A gente aqui não vai citar nomes, né? Mas tem trabalhos que aplicam gerencialmente os conceitos de Paulo Freire, né? Ou seja, esvazia a dimensão política, né? Então, isso é um risco também dessa presença, né? Outra forma da presença é uma visão estreita, né? Então, Paulo Freire está relacionado, né? É uma referência para educação de jovens e adultos e atividades em espaços não escolares. Não que esses dois campos sejam menos importantes, né? Mas Paulo Freire não se reduz a isso, né? Paulo Freire não é um método que se aplique à educação de jovens e adultos. Ele é uma referência teórico-política, né? Ele representa um campo, uma abordagem dentro da história da educação brasileira, né? E também com repercussões internacionais. Então, eu costumo dizer que a gente precisa pensar Paulo Freire por extenso, né? A gente costuma dizer Paulo Freire, mas o nome dele é Paulo Regulus Neves Freire. Na verdade, não é Regulus, né? Era Regulus. E ele conta que foi um erro no registro do batismo. Então, assim como a gente reduz o nome, né, eu costumo dizer isso, a gente reduz também o tamanho da contribuição dele, né, para a educação de modo geral e, em especial, para a formação de educadores e educadoras. E a outra forma de presença, que acho que está também, é uma ênfase, digamos, é uma adesão incondicional, ingênua e romântica, né? E sobre isso, a gente tem muitas histórias para contar, né? Eu acho que isso é um espaço importante de discussão, e quando eu falo isso, as pessoas, meu grupo de pesquisa já sabe até qual é a história que eu vou contar, né? E eu vou falar bem rapidinho, mas esse livro, A Importância do Ato de Ler, né, que tem aí muitas versões, enfim, ele tem uma ideia aqui que eu quero contar uma história. A gente estava fazendo o Fórum Paulo Freire na PUC, né? E aí, bom, vamos fazer uma camiseta para nos apresentar no fórum, vamos escolher a frase para colocar na camiseta. E aí, fizemos lá uma votação com várias opções e tal. Entre as opções veio a seguinte frase: a educação modela as almas e recria os corações. Aí eu disse, como assim? Essa frase não pode ser do Paulo Freire, né? Concordam comigo? Que a educação modela as almas e recria os corações não pode ser uma visão problematizadora, né? Libertadora, crítica de Paulo Freire. E nós vínhamos discutindo muito essa questão da rigorosidade metódica, né? As pessoas pegam frases soltas, nem leram o livro, nem sabem, né? E a gente dizia, não, tem que saber o livro, tem que saber a página. E aí a menina veio e disse, não, professora, mas eu lhe digo o livro e eu lhe digo a página. E aí, então, nessa edição que eu tenho aqui, ela está exatamente na página 28, tá? 42ª edição da Importância do Ato de Ler. E aí nós fomos, então, lá ver, né, a frase. E eu vou ler toda ela para a gente perceber o sentido do que eu estou falando. Ele diz assim, ó, do ponto de vista, uma das concepções fundamentais da visão ingênua da educação é a intimidade das consciências, movidas pela bondade dos corações, que o mundo se refaz. E, já que a educação modela as almas e recria os corações, ela é a alavanca das mudanças sociais. Então, ele está dizendo essa frase, mas para explicar o que é uma concepção ingênua da educação, né? E esse foi um momento muito importante no grupo, assim, né? De que o quão rigoroso é importante, necessário a gente contextualizar, né?
a leitura, temos que, sim, ler seriamente, encontrar páginas, mas compreender também o contexto, né? Então, a pedagogia da autonomia, o professor Tiago diz que é, provavelmente, hoje, o mais lido, né, dos livros de Paulo Freire, talvez mais que a Pedagogia do Oprimido. Quando esse livro completou 1 milhão de exemplares, em 1997, eu participei de um evento com a professora Anita Freire e com a professora Lisete Arelaro, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E naquele momento a gente compartilhava a preocupação da banalização da leitura da pedagogia da autonomia, porque lida descontextualizada ou lida sem ter a compreensão do conjunto da obra do autor, ela pode ser distorcida. E eu me dei conta disso também numa situação muito próxima de relação com a aluna, porque eu sempre trabalhei com Paulo Freire, independente da disciplina que eu trabalhei, eu busquei sempre inserir alguma referência de Paulo Freire, e como fui professora de didática, isso também foi bastante propício. No final de um semestre de didática, trabalhando com o livro da Pedagogia da Autonomia, uma aluna me disse assim: professora, que bom que a gente leu esse livro, porque agora eu tenho certeza que eu não vou ser professora, que eu não posso ser professora. E eu disse, como assim? Eu me assustei, né? E ela disse, porque eu não vou conseguir ser tudo isso que diz no livro. Porque a pedagogia da autonomia diz ensinar exige, né, saber escutar, ensinar exige pesquisa, ensinar exige, né? E escutar aquela aluna foi muito importante, porque, na verdade, é uma questão político-pedagógica e paradigmática, né? Porque se eu fizer a leitura do que ele está dizendo ali, desde com um olhar prescritivo, né? O professor tem que, realmente eu vou me afastar, né? Então, por aí foi. Eu acho que tem bastante reflexão que a gente pode fazer sobre a presença de Paulo Freire hoje e o modo como se dá essa presença. Para concluir, deixar o espaço aí para o nosso debate, eu quero mostrar as imagens que, então, eu busquei com algumas pessoas para me ajudar nesse diálogo, né? E as pessoas podem falar depois, mas eu considerei que nós podemos ter, pelo menos numa primeira visão, 5 tipos de presença de Paulo Freire na escola, tá? Então, essa imagem é uma camiseta que foi feita para o aniversário da escola Nancy Panceira, de Canoas. Quem me passou foi a Michele, do nosso grupo de pesquisa. Pode passar a próxima, tem a parte de trás da camiseta, que tem, então, ali um pensamento de Paulo Freire, né? Então, eu trago essas 2 imagens para dizer que Paulo Freire, a presença de Paulo Freire na escola, ela pode ser, né, como uma inspiração, né, como uma inspiração, como uma referência, como algo que nos anima. Então, o fato da escola, no seu aniversário, fazer uma camiseta, né, e literalmente vestir a camiseta com o Paulo Freire, é um modo de presença. Pode colocar a próxima imagem. Pode. Isso. Então, da mesma escola, né? Também dado pela Michele, é uma roda de chimarrão na Semana Farroupilha, né? Aí, quem não é do Rio Grande do Sul, aí pode já ter uma ideia do que é bom o chimarrão, né? E, então, coloco essa imagem para dizer que a presença de Paulo Freire, ela também pode estar Paulo Freire como um princípio, né? Primeiro eu falei de Paulo Freire como uma inspiração, agora Paulo Freire como um princípio dialógico e participativo dos processos, seja o processo de gestão da escola, no sentido mais amplo, ou gestão da sala de aula, né? Então, essa imagem, acho que ela é bastante elucidativa, assim. Pode passar. A próxima imagem, ela foi cedida pela professora Nina
que também faz parte do nosso grupo de pesquisa. Ela foi diretora da escola Monsenhor Leopoldo Off, da qual que fez parte do grupo do PIBID, da pedagogia, que eu coordenei durante 3 anos na PUC. Então, essa imagem é uma imagem do abraço da escola, né? Ela pode falar mais sobre essa experiência. Aliás, acho que temos que ter lives em que as pessoas que estão na escola falem sobre as suas experiências, né? Então, ela fala desse abraço na escola. Pode botar a próxima imagem, que é também da mesma escola, e vocês estão vendo que eles carregam ali uma faixa, né, pedindo o muro para a escola. Então, os processos dialógicos e participativos de gestão, né, que mobilizam, organizam a comunidade, isso é uma outra forma de presença do Paulo Freire. Pode passar. A outra presença é Paulo Freire como tema de estudo e formação na escola. Essa imagem, ela foi passada pelo professor Jorge Sati, da Escola João de Oliveira, lá de Rio Grande. É uma imagem de um pré-fórum que foi organizado na escola, tive oportunidade de participar, pode botar a próxima também, que é também do mesmo espaço. A equipe diretiva da escola organizou um pré-fórum. Foi uma experiência muito interessante, porque foi durante a preparação para o 20º fórum que ocorreu na Unicinos. Nós fizemos um pré-fórum na Unicinos de Porto Alegre, a escola participou como um dia de formação da escola, e no final, né, nós brincamos e dissemos, bom, agora o próximo pré-fórum é na escola. E a escola abraçou, fez um pré-fórum tão ou mais organizado que aquele que elas participaram na universidade. Elas fizeram inscrição a partir dos verbetes. As pessoas se inscreviam por verbetes e discutiam, né, pelos verbetes do dicionário, e a foto anterior, então, era a apresentação da discussão que foi feita, né, sobre cada um dos verbetes e, obviamente, a reflexão sobre a ação na escola. Pode passar a próxima. Na verdade, está faltando uma imagem que não soube como expressar, até porque foi tudo muito, muito rápido, né? Mas fica a ideia para a gente seguir trabalhando, talvez, nessa perspectiva. Eu queria uma imagem que mostrasse Paulo Freire como uma atitude crítico-reflexiva e investigativa no cotidiano da escola. Nós temos muitas imagens que poderiam expressar isso, a ideia de estar, né, fazendo apontamentos, que está no diálogo, mas, enfim, estando aqui longe e na dinamicidade, não foi possível localizar agora, né, mas que seria a quarta. E essa imagem aí, que seria a quinta maneira, né, de presença do Paulo Freire na escola, seria Paulo Freire como uma referência da reinvenção da escola enquanto instituição, né, que é a que o professor Tiago falava, né, da importância de Paulo Freire, da gestão de Paulo Freire em São Paulo, e eu queria acrescentar, né, a presença de Paulo Freire como um terceiro momento, que seria após a morte de Paulo Freire, né, e o quanto ele continua vivo nas nossas experiências. Podemos e devemos ampliar, mas nós temos, sim, né, muitas referências, que eu vou me permitir discordar do Tiago, até para provocar o nosso debate, né, porque ele considerou uma presença irregular, pífia e imprecisa. Eu diria uma presença descontínua, mas uma presença muito consistente. Eu fiz, né, a minha tese do mestrado pela Escola Cidadã, né, analisando o projeto da Escola Cidadã, no qual Paulo Freire foi uma referência para a reinvenção da escola.
E essa imagem que está aí, eu recebi ela entendi ela como um carinho, assim, da professora Yasmin, que postou no Facebook, depois de ter assistido uma live sobre o legado da experiência da Escola Cidadã em Porto Alegre, e ela colocou essa capa de uma publicação que foi feita da SMED sobre as turmas de progressão. Então, as turmas de progressão, né, tem uma discussão bem importante aí, né, entre a concepção e a prática efetiva dela, mas ela é uma referência importante da reinvenção da escola na sua estrutura seriada e a proposição dos ciclos de formação, né, como uma nova concepção de organização dos tempos e espaços na perspectiva de uma educação pública, popular, transformadora, democrática, enfim, né, para não me tornar redundante. E junto com essa imagem, a imagem seguinte é a imagem das assinaturas, né? Porque esse livro foi produzido com muitos artigos, né? E aí vocês, se a gente pudesse enxergar mais perto, vocês vão ver ali que eu digo, espero que a gente siga se encontrando, enfim, né? Então, a autoria, né, a dimensão da autoria dos professores como sujeitos produtores de conhecimento é uma marca que ficou bastante numa geração, né, que hoje, talvez, assim como eu, está aposentada, buscando contribuir de uma outra forma, mas uma marca muito grande da presença de Paulo Freire na rede municipal de Porto Alegre. Para concluir, então, seriam essas 5 formas, né, eu acho que a gente pode, talvez, até buscar mais imagens para ampliar, pensar sobre isso, né, mas, para concluir, eu queria já, de antemão, deixar um convite aqui, por conta desse compromisso da gente dar visibilidade a essa presença, uma presença consistente de Paulo Freire, que precisa, sim, ser recuperada, precisa, sim, ser analisada as dificuldades, a falta de estrutura, né? Mas, por conta daquela live, não sei se alguém aqui participou, né, que foi sobre a democracia participativa e a educação cidadã, a experiência de Porto Alegre, juntamente com a professora Sofia Cavedon, né, professora e deputada estadual, nós estamos organizando, vai sair aí já nos próximos dias, assim que sair, eu aviso para vocês, né, um dossiê, né, na revista Crítica Educativa, que é do pós-graduação da UFSCar, tá? O dossiê intitulado Democracia Participativa e Educação Cidadã, Legados e Reinvenção. Né? Então, é um convite aí para que a gente faça essa disputa de projeto, como colocou muito bem, né, o professor Tiago inicialmente, para que a gente faça essa disputa de projeto também por dentro do espaço acadêmico. Né? Eu acho que nós temos muitas dissertações e teses que foram trabalhos de conclusão também, especialização, enfim, de outros níveis, que resgatam, né, Paulo Freire, não só Paulo Freire, mas aquilo que ele representa enquanto perspectiva educacional, né, e que temos um compromisso muito grande de usar a pandemia, fazer da pandemia um espaço de reflexão e de disputa, que a gente consiga resgatar algumas coisas que estão sendo postas por água abaixo aí, mas que a experiência a gente não tira, né? Então, podem nos tirar as legislações, podem nos tirar os recursos, mas a experiência é algo que a gente não tira. Então, nós temos que fazer uso, né? Não, Boaventura diz, né? Contra o desperdício da experiência. Então, Paulo Freire nos ensina muito a valorizar a experiência. Precisamos resgatar isso e, enfim, eu acho que essas lives, elas nos provocam a pensar o como e com quem, né? Mas que esse é o nosso compromisso, eu acho que isso já está claro. Bem, e eu acho que vamos ouvir o pessoal, então, né? Acabei me passando também. Tudo certo, professora Ana. Nós, mais uma vez, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham esse projeto de extensão do IFSUL Campus Novo Hamburgo. E como sugestão para o desenvolvimento agora seguinte da atividade, eu penso em fazer um bloco de questões. Se a professora Ana e o professor Tiago concordam, eu tenho 2 questões aqui da equipe do projeto e vou fazer o acolhimento aqui de mais uma questão do chat. Posso proceder dessa forma, professores? Pode ser?
acordo. E, pois bem, eu só gostaria também de agradecer as brilhantes exposições nesse primeiro momento. Eu fui co-orientado pelo professor Gomercindo Guide, né? E aí eu lembro que numa das conversas de corredores, nós tivemos, houve uma fala que foi atribuída até ao professor Balduino. E a fala era mais ou menos pensando na questão da presença e da ausência de Freire, mas era assim, Paulo Freire está sendo usado como biotônico de trabalhos acadêmicos, né? O trabalho está um pouco fraquinho, então a gente vai lá e pensa numa referência a Freire. Mas essa questão, o tema que o professor Tiago também se dedicou no primeiro momento, a questão da legitimidade, depois o professor Tiago e a professora Ana abordaram de maneira mais robusta a questão da presença e da ausência, mesmo que por caminhos, então, diferentes. Nós entendemos, a partir dos escritos de Freire, a educação como política, não a partidária, mas aquela que emancipa, que é capaz de formar cidadãos cientes de seus direitos, capazes de fazer uma leitura crítica de mundo. Professor Tiago, quando nós mencionávamos as obras, né, o senhor mencionava as obras mais trabalhadas de Freire, a professora Ana comentou a pedagogia do oprimido, eu gostaria também de destacar que nós, no Campus Novo Hamburgo, temos dado uma atenção especial à obra Por uma Pedagogia da Pergunta, né, que é um diálogo ali entre o Freire e o Antônio Faundes. A pergunta, então, da nossa equipe, da equipe do projeto, se desenha da seguinte forma: para Freire, seria fundamental que o conhecimento partisse da realidade das pessoas. A educação é um campo em disputa. Pode servir tanto para a manutenção de uma ordem, como para a mudança, para a ruptura. Que mudanças devemos priorizar na esfera educacional nos dias de hoje? Pergunta número 1. A pergunta número 2. Para Freire, né, Paulo Freire fez-se conhecido ao se aprofundar na temática da alfabetização. Mas o que significava para o pensador alfabetizar? E passo para a terceira pergunta da professora Maria Otília, que também foi minha professora na especialização em políticas públicas e gestão da educação da URGS. Obrigado pela pergunta, professora Maria Otília. Como contextualizar a prática dessa direita, que se expande no mundo, de desmontar e demonizar todas as contribuições mais progressistas na educação? Muito além de biotônico, né, nós sabemos que Freire é leitura de mundo, né? Então, eu deixo os convidados à vontade, então, questão da ordem, para manifestar-se como bem desejarem, de maneira livre, sobre as questões. Pode ir, Ana. Tiago, começa tu. Puxa vida. Não, mas essas questões aí é uma nova palestra, né? Sim. Não, mas talvez a gente faça então um bate-bola rápido, porque a lógica nunca é de perguntas e respostas, né? Porque nós estamos juntos e juntas aqui. De fato, Ana, só uma notinha, né? Eu acho legal as provocações. Eu tenho meu vício de formação, eu sou sociólogo de formação e trabalho talvez muitas vezes por quadros quantitativos, né? Então, quando classifiquei, enfim, uma provocação também, essa ausência de Freire e podendo pensar pelo contrário, né, uma presença, né, irregular, inicial, pouco constante, isso não me faz descaracterizar a potência das experiências pensando numa dimensão qualitativa. E aí a professora Ana Freitas nos brinda aqui com coisas maravilhosas e que eu vivi na educação básica, que eu já vivi na educação superior e que tenho certeza absoluta que com uma forma de resistência e de existência, Brasil afora, mundo afora, acontece.
né? E Paulo Freire tem um legado que permite que isso aconteça. Então, isso não desqualifica, porque eu senti, Ana, parece que dói quando fala que é uma coisa sem importância, que não teve presença e tudo, e aí tu tens aí publicações, imagens, presenças. Concordo plenamente contigo. Talvez essa pergunta, os colegas que estão na escola poderiam responder com mais propriedade, porque vivem a experiência, mas, por outro lado, me atrevi a montar um quadro que afasta uma ideia trabalhada ultimamente, e aí eu vou talvez tocar um pouquinho no que a querida Maria Otília, faz muito tempo que eu não a vejo pessoalmente, fizemos algumas disciplinas lá na FACED da URGS também, na época ela orientando a professora Vera Peroni, lembro muito bem, né, um grupo muito, muito legal ali de estudos sobre políticas públicas, sobre a privatização do Estado, já pela lógica neoliberal, enfim. E que essa lógica, né, essa prática da direita, essa lógica nessa disputa pelo imaginário. A direita conseguiu fazer uma leitura de realidade que talvez nós, na universidade, nós de um campo progressista acadêmico, não conseguimos fazer. Ou pior, fizemos a leitura e não conseguimos criar instrumentos de comunicá-la. Tá? E aí nós vamos perdendo espaço nessa comunicação com as pessoas. E aí, de certa forma, ficamos falando para nós mesmos, reproduzindo o nosso campo, criando cisões cada vez maiores do campo progressista, muitas vezes, né, grupos e subgrupos que ficavam disputando também esse imaginário desse campo. E também é verdade que a experiência de situação a partir do governo Lula e depois Dilma gerou também muitas vezes uma dificuldade de compreensão de espaço político. Afinal de contas, a esquerda historicamente se identificou com a oposição, com o tensionamento, com a denúncia da situação para depois o anúncio de projetos. Quando um campo progressista chega ao governo e ganha 4 eleições no voto, isso gera uma nova situação. E aí, esse campo, ele acaba muitas vezes também, parte dele sendo cooptado por uma burocracia, acaba entrando em jogos que muitas vezes custaram muito caro, né? E que também, acho que cumpriram um papel progressista importante e extremamente contraditório. Nós não vamos avaliar aqui esse cenário agora, né? Mas então, Paulo Freire, eu insisto nisso, ele é um rebento desse processo e dessa disputa, dessa contra-hegemonia de direita para tentar assumir postos, né, para tentar disputar esse imaginário das pessoas no Brasil, e a direita conseguiu ser muito competente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da sua ética, né, da qual eu discordo frontalmente, mas conseguiu ter uma efetividade, pensando de forma pragmática, no resultado, seja usando fake news, seja sabendo usar os meios virtuais muito melhor do que o campo progressista, principalmente fenômenos novos que desafiaram as práticas de campanha eleitoral, como, por exemplo, WhatsApp, lives, fugindo do espaço da mídia tradicional, enfim. Tanto que o presidente da República se elege com 57 milhões de votos sem participar de debate, tendo pouco tempo de televisão, que eram fatores decisivos outrora e que parece que foram problematizados, né? Então a lógica da direita é uma lógica de desconstrução, é uma lógica de demonização do partido que hegemonizou a experiência do campo progressista, que é o Partido dos Trabalhadores, e ao mesmo tempo uma aposta na permanente desconstrução e na construção e no reforço de um imaginário latente conservador historicamente presente no Brasil. Nós somos uma população, e pesquisas no campo da cultura política mostram isso, nós somos uma população historicamente muito conservadora nos costumes. Nós temos uma presença que muitas vezes não lida bem com pautas identitárias, com pautas de gênero, de afirmação étnico-racial, pautas muito progressistas, que nós parecemos caminhar fortemente para a instauração de um novo pacto de sociabilidade, não mais pensando em minorias e inclusão, mas realmente de um novo senso comum. A Ana citou o Boaventura aqui, né? De um novo senso comum, e que muitas vezes nós não percebemos que isso se chocava com o quê? Com um processo também que, num primeiro momento, distribui renda, que permite as pessoas se sentirem parte da sociedade e que depois, por um processo complexo de crises econômicas e de algumas escolhas políticas também, isso acaba não se sustentando, e aí foi um terreno fértil que explica de forma muito rápida, isso é mais complexo, eu sei, o cenário também que a gente vive. Então a prática direita é da desconstrução, só que o Van Traub já foi, o Paulo Freire vai ficar. Eles não vão expurgar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire não é a pessoa ou o livro do Paulo Freire. O Paulo Freire é uma ideia. O Paulo Freire é uma forma de se ser no mundo.
é uma forma de se colocar politicamente como educador e como educadora, de perceber as pessoas, de perceber um processo formativo que busca a conscientização. Então, a primeira mudança, entre tantas, né, tocando rapidamente na primeira pergunta, na esfera educacional, é, de fato, nós voltarmos a fortemente defendermos um projeto de educação pública no nosso país, um projeto que baseie-se numa educação como direito social, não na educação como mercadoria e como serviço. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é também num processo, se tivermos a condição de retomar, como eu acho que temos condição, de retomar a gestão do Estado brasileiro, nós não podemos cair nos mesmos erros anteriormente, que falavam mais em a gente estudar para ganhar dinheiro e consumir, do que a gente estudar para aumentar o nosso capital cultural e ter a criticidade que, se fosse realmente desenvolvida, nós não teríamos o problema que tivemos de parcela significativa da nossa população eleger um governo de extrema-direita que investiu exatamente no negacionismo, no anti-ciência, no ataque à universidade, no ataque à educação, e diante de todos esses ataques, atacar Paulo Freire é quase uma consequência lógica, né? Nesse sentido, a alfabetização, que foi muito forte, a questão da alfabetização de adultos em Paulo Freire, mas eu penso que mais do que falar de alfabetização de adultos ou de crianças, nós estamos falando aqui da leitura do mundo, tá? De seres culturais que todos e todas somos. Então, alfabetizar para Paulo Freire, historicamente, eu interpreto como uma parte importante da conscientização. Tá? Um conceito freiriano muito importante, que não foi Paulo Freire que criou esse vocábulo, ele se serviu de um contexto da época, né, metade do século XX, do ISEB, né, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, dos diálogos que ele teve com um filósofo marxista muito interessante chamado Álvaro Vieira Pinto, do qual teve uma influência também no pensamento de Paulo Freire, e também, né, da doutrina social da Igreja Católica, que Freire sempre fez parte e nunca negou isso. Então, alfabetizar, historicamente, eu interpreto como conscientizar. A educação é consciência, e é uma consciência que faz com que nós tenhamos a liberdade, o discernimento de não apenas viver, mas entender o nosso lugar no mundo que nós vivemos e produzimos. Tá? A diferença entre natureza e cultura, lá da educação com prática da liberdade, tão bem exemplificado para aquelas gravuras tão bonitas que tem no livro. Né? Agora acho que deu, Ana. Então, né, se deixar, a gente começa de novo e segue, né? Acho que esse é a potência do diálogo, né? A gente se refaz no diálogo, a gente começa a ver, bom, tinha que ter começado diferente, tinha outros pontos de abordagem, né? E a cada encontro a gente se refaz, como diz o Freire, né? A gente reaprende, a gente recoloca. E esse é o potencial do diálogo freiriano que legitimamente acontece nesse momento, assim. Então, vou pontuar aqui algumas ideias, né, mas com certeza no sentido de convidar para a gente seguir pensando, né, para além daqui também, né. Eu concordo com o Tiago de que, voltando às expressões dele ali, né, uma presença irregular, pífia e imprecisa, como provocação, de que sim, nós precisamos ser mais competentes em relação à disputa do que fazemos, né? Ao modo de mostrar, né? A gente não tem os recursos técnicos tão competentes para fazer grandes vídeos, né? Com a professora Maria Otília, nós estamos fazendo ali um processo bem interessante, que quem quiser se somar, que é analisar os vídeos daquela trilogia Pátria Educadora, né, que faz exatamente a destituição do Paulo Freire. Então, esse é um movimento que a gente está fazendo, de ver qual é o discurso que está posto ali, né, e parte do discurso é esse, que a prática não se aplica, e que onde se aplica tem resultados, né, que são fracassados, né. Então, como é que a gente contrapõe isso? Né? Como é que a gente dá visibilidade às experiências e aos resultados, inclusive quantitativos delas, né? Nós precisamos saber mostrar, né, qual é a diferença que faz esses princípios freirianos no resultado prático e efetivo da educação, que é não só passar nas provas, nos testes, né? Mas também inclui isso, né?
quando as pessoas dizem lá, chegou ao terceiro ano sem saber ainda, né, ler e escrever, é um problema. Ninguém está dizendo que porque é Paulo Freire, né, se você dizem, então, por Paulo Freire as pessoas podem levar mais tempo. Não, isso é uma distorção, né, do que o Paulo Freire diz. O que se diz é que não vai ter uma ruptura no processo, ele não vai ter que aprender de março a dezembro e depois reprovar porque ele não completou o processo, né? Então, trabalhar com a progressão continuada, que era um dos princípios, né, da reinvenção da escola, no senso comum ele foi traduzido como não avaliar. E, em algumas situações, isso ocorreu de fato. Por quê? Né? Tentando fazer conexão com essa pergunta, né, do que precisa, que mudanças, né? Porque quando analisei o projeto de Porto Alegre, né, analisei o projeto de Porto Alegre muito nesse intuito de mostrar que havia uma coerência interna, uma lógica, um fundamento político, pedagógico e epistemológico que justificava aquela proposta de organização, né? Então, tem o projeto e depois tem a experiência prática dele, né? Os limites da prática. E ao analisar o projeto, eu traduzi, né, a experiência da Escola Cidadã num projeto inédito viável, né? Dentro dessa perspectiva do Freire, que ele apresenta o novo, né? Que não tem garantia que vai dar certo, não. Porque as pessoas perguntam, funciona ou não funciona? Nós estamos preparados ou não estamos preparados, né? Mas a gente está apontando esse novo e está com o compromisso de superar, né, a distância entre aquilo que nós temos e aquilo que nós queremos como um processo permanente aí de formação, de conscientização, enfim. Então, ao analisar essa proposta, né, perceber o quão consistente tinha ali, não só de Paulo Freire, mas de outros autores também, né, do ponto de vista de uma proposta que dava conta, né, de trabalhar esses princípios de uma educação inclusiva, que garanta, enfim. Ao analisar a prática, a grande pergunta que me coloquei era assim, por que as intencionalidades emancipatórias da escola cidadã, na prática, não se realizam plenamente? Enfim, não vou apresentar tudo aqui, mas parte da resposta foi a pouca presença da universidade, né? Porque tivemos parceiros, projetos, pessoas, mas a universidade como um todo, ela não se transformou, né? As pessoas iam fazer pesquisa socioantropológica na escola, trabalhar com complexo temático, né, que é a pesquisa na raiz de transformar todo o currículo da escola, sem nunca ter ouvido falar isso na sua formação, e nem podia, porque isso foi criado, foi inventado na própria secretaria, foi um inédito viável, né? Então, a minha tese teve entre a parte, né, do texto e a parte de anexos, quase mil páginas, né, para chegar a uma conclusão óbvia, que foi o seguinte: não tem como reinventar a escola sem reinventar a universidade e vice-versa, e uma não pode ficar esperando pela outra. E naquela época, lá em 2004, eu dizia, bom, a gente precisa ter, né, era porque a minha utopia, assim, né, da pesquisa e das pessoas, dos gestores que eu entrevistei, a gente precisa ter encontros regulares da escola com a universidade, para que o professor possa ser sujeito de conhecimento, autor da sua prática, que o ensino seja gestado com pesquisa, enfim, né? E essa experiência vivi muito genuinamente no PIBID, né? O princípio de articulação da universidade e da escola no projeto do PIBID lá na sua origem, né? Enfim, nas experiências que transbordaram esse princípio, para mim algo que tem que estar muito presente na continuidade das nossas lutas, né? Como a briga pelo direito, né, do estudo na escola, né, de um trabalho continuado de estudo e pesquisa, essa articulação permanente com a universidade, que o professor possa pensar a sua prática, perceber os saberes gestados nela, enfim, e por aí vai, né? Então, naquilo que me cabe, assim, né, da parte que eu tenho estudado, eu acho que a mudança, ela precisa ir muito nessa linha do que o grupo de vocês também trabalha, né, pensar a pesquisa como dimensão do ensino, né, e aí não naquela lógica prescritiva, né, que
pode ser traduzida a pedagogia da autonomia. O professor tem que pesquisar. Não, o professor tem o direito de pesquisar. A pesquisa, o estudo, faz parte deveria, né, fazer parte da sua jornada de trabalho. O professor não é um dador de aulas, né? Ele é alguém que produz conhecimento a partir do seu espaço de trabalho. Então, acho que é uma perspectiva muito freiriana, né, que a gente busca reinventar em diferentes espaços, né? Para falar do projeto atual que comecei a falar no início e depois não retomei, né? O projeto das cartas pedagógicas, ele trabalha muito nessa perspectiva de que como é que a gente pode apoiar o desenvolvimento profissional, né, das pessoas que estão na escola, muitas vezes bastante afastadas da universidade, com uma carga, uma demanda de trabalho muito grande, que não consegue parar para pensar, né, sobre aquilo que está fazendo, para perceber o conhecimento que está sendo gestado na sua prática, né? Mas, enfim, acho que eu já estou me encaminhando aí para um outro rumo da discussão, né? Mas eu acho que as mudanças, elas têm que vir por essa escuta dos sujeitos que estão lá na escola, né? Os próprios protocolos, né, de voltar à escola após a pandemia, em que medida os professores que estão lá e que estão criando alternativas, participei de uma live com o Jonas, de Porto Alegre, com os professores de música, professora mostrando como é que ela está dando aula de piano à distância, eu fiquei com vontade de aprender piano já. Então, assim, é uma situação limite, que estão se produzindo inéditos viáveis aí, né, para a gente trabalhar com os conceitos freirianos, e que, sim, esse tempo de pandemia tem muito a nos dizer. Eu acho que, acredito que Paulo Freire talvez esteja muito mais presente nas práticas do que os próprios educadores percebam isso. E por isso a gente precisa fazer das leituras e estudos de Paulo Freire uma fonte de resistência e de existência, que é o chamamento do nosso fórum aí, né, Tiago? E fazer da escrita, né, dessa escrita que nos inscreve, né, que nos biografa, que nos coloca como sujeitos da história, porque não é assim, como é que vai ser a educação após a pandemia, como algo que está dado, né, como um exercício de adivinhação, né, mas como é que vai ser possível construir uma correlação de forças nesse processo para que isso esteja posto lá, né, de uma outra forma. Se Paulo Freire estiver mais ainda presente nas escolas após a pandemia, já teremos um ganho aí. E talvez o exercício seja da gente perceber, né, tornar visível também, se a gente faz o diálogo ali com Freire e com Boaventura, né, ele fala da sociologia das ausências e a sociologia das emergências. E a gente pode fazer uma paráfrase com a pedagogia das ausências e das emergências, né? Então, aquilo que está presente, mas que não se torna visível, porque é desvalorizado, secundarizado, né? E também aquilo que está em processo e que pode vir a ser. Então, acho que a gente tem muitos desafios aí. Se a gente conseguir manter processos um pouco mais continuados de diálogo, acredito que a gente vai poder avançar um pouco nas correlações aí, porque o cenário está difícil, está cada vez mais difícil. E só para concluir, tem um senso comum que está posto aí também, que agora não vai dar tempo de desenvolver, mas tem um autor que se chama Gert Bista, que é um holandês, e que ele faz uma leitura sobre como a linguagem da educação se transformou em linguagem da aprendizagem, e o quanto se perde nessa mudança de foco, né? E essa linguagem está ligada à ideia do professor como facilitador, né, da aprendizagem, enfim. Então, aí tem uma discussão muito importante, né? O professor não é um facilitador da aprendizagem. Ensinar e aprender não é fácil, nem nunca será, né? É uma profissão, né? E professora, sim, tia, não, né? E a pesquisa faz parte do nosso trabalho. Eu acho que é uma perspectiva contra-hegemônica, né? De disputa no cenário que está posto aí, e que Paulo Freire, ele é um símbolo, ele é uma referência, né, que obviamente precisa ser atualizado. Nós temos um eixo do fórum, né, Tiago, que se chama Paulo Freire em diálogo com outros autores e autoras, né, e, na verdade, até hoje está majoritariamente com autores, né, mas estamos num amplo movimento aí para chamar as pessoas para a gente
produzir novos trabalhos nessa perspectiva de dar visibilidade também para as mulheres autoras de referência que podemos estabelecer o diálogo para atualizar o pensamento de Paulo Freire diante dos desafios atuais, porque não é legítimo a gente colocar para Paulo Freire todas as questões que não estavam postas dessa forma no tempo que ele viveu, né? Então, enfim, acho que acabei já falando demais, mas a gente se empolga, né, com as questões que estão postas aí e vai contribuindo na medida que a gente pode pensar, mas com certeza vai ser importante voltar no outro momento, os registros ficam aí, né? Obrigada. O tema é instigante, né, Ana, e ele tem ramificações, né? Então a gente sempre percebe uma outra ideia. Eu pessoalmente penso que a sociedade, nós em especial, perdemos uma grande chance nessa pandemia de ajustar a questão coletiva, a questão social, e pensamos demais agora na questão individual. Então, a gente perdeu a chance de pensar coletivamente e estamos pensando demais individualmente. Isso aí, na volta às aulas, e aí, nesse período aí, vai ter reflexo. Eu acho que o reflexo não vai ser bom, eu acho que vai ser ruim, né? Então, agradeço a Ana, agradeço ao Tiago, encaminho para alguma palavra final de despedida, né? O filho está por aí, vai aparecer? Vai aparecer sim. Parece aí meu grande amigo de muito tempo, professor de Química, referência, o professor Jorge Ruffini, né? Muito bem, um abraço. E encaminho então alguma palavra final de despedida. O Tiago pode começar. Maravilha, um grande abraço também ao querido Ruffini, bom vê-los bem. Gente, eu lembrei agora de uma frase do Manuel de Barros. Uma parte rápida aqui, Tiago. Claro. Pô, fiquei assistindo a live ontem, Marcos. Achei que iria falar dos nossos cursinhos, nem nos deu bola. Nem nos deu bola, Marcão. Faltou tempo. Somos considerados nessa classe. Gostei. Tá, muito bom. Parabéns, muito obrigado. Audiência excelente. Qualificada. Muito obrigado. Eu tava me lembrando aqui, Ruffini, amigos e amigas, do Manuel de Barros, que tem uma frase que tem muito a ver também, talvez, né, literariamente, com o que nós estamos tratando aqui. Que ele coloca assim: tem mais presença em mim o que me falta. Então, quando nós estamos discutindo ausência e presença, talvez tem mais presença de Paulo Freire nas escolas do que, né, porque ele falta, exatamente, ele tem mais presença. Quanto menos a gente tem o Freire, mais a gente sente a necessidade da sua teoria, e é muito interessante nas grandes experiências educacionais do mundo afora. Não é a troco de nada, por exemplo, que na Finlândia tem uma estátua do Paulo Freire, né, sentado. E isso significa muito num processo que, lamentavelmente, hoje a gente está vendo aí de empobrecimento do debate público no Brasil como um todo, e aí acaba, obviamente, acabamos vivendo esses ataques. Foi uma grande satisfação, gente, compartilhar com vocês essas breves reflexões. Quero deixar um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam aqui, dizer da minha enorme satisfação, agradecer mesmo essa oportunidade, e que a gente possa continuar também em outros espaços, seja virtuais ou presenciais, mas fundamentalmente espaços com esse espírito, que é um espírito muito solidário e participativo. O Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire deve acontecer em algum momento, e seria uma grande satisfação contar com vocês, né, e seria muito bom todos e todas aqui em Erechim. Tá bem, gente? Um grande beijo para vocês, muito obrigado às nossas intérpretes também, que fazem um trabalho genial, muito obrigado pela presença de vocês, muito importante aqui no nosso encontro. Aos professores também, professor Ney e Marcos, né, quero deixar o meu abraço, e a querida Ana e ao querido Ruffini, que sigam se cuidando, né, nesse momento que todos nós precisamos nos cuidar. Ana, também uma palavra final. Então, né, difícil dizer poucas palavras depois desse momento tão rico, assim. Eu acho que só agradecer mesmo, dizer que a gente está vivendo um momento realmente muito importante. Eu tenho participado de várias atividades online, assim, que como nunca pensei, né?
E acho que, de fato, a gente precisa repensar, Tiago, se você dissesse hoje, num outro momento, o quanto a educação popular também se faz dessa forma, né? O olho no olho está posto aqui, de alguma forma, também é importante. Eu me sinto abraçada por vocês. Tenho recebido também mimos virtuais, né? Essa lembrança do Manuel de Barros, que o Thiago faz, também é um mimo virtual, né? Então, as coisas não são tão simples e dicotômicas como, às vezes, a gente aprendeu a fazer, né? E eu queria, então, só para concluir, vou lembrar alguma coisa que eu estou falando em todas as lives, que vai estar aí no meu livro, que estava lá na minha tese, mas que está cada vez mais presente, especialmente nesses diálogos virtuais, que é pensar, né, a educação como um ato político, sim, né, a grande contribuição de Paulo Freire, precisamos dar consistência para isso, não deixar de destituir, né, que é panfletagem, que é doutrinação, enfim, o que é, de fato, educação um ato político. E o complemento, que é, educação é um ato político complexo, né, porque não basta a diretividade da minha intencionalidade, enfim, né, tem toda a repercussão dela que a gente precisa analisar para além das dicotomias. E aí, nesse diálogo Freire com outros autores, eu tenho trabalhado com o Morin, com um modelo, uma referência que ele usa, que é o tetragrama, né, para justamente a gente pensar uma relação complexa entre os elementos, que não é a simples causa e efeito, enfim. Então, ação, reflexão, emoção e registro, dentro dessa matriz explicativa, né? Que não há uma relação de ordem, nem de precedência, nem de valoração, de hierarquia entre eles, mas que eles se implicam mutuamente para pensar os processos educativos emancipatórios, né? Então, acho que as nossas lives têm muito a dizer sobre isso. Eu estou convidando quem quiser para conversar sobre isso, escrever cartas pedagógicas e analisá-las nessa perspectiva, né? E eu espero que esse seja um ponto de partida para outras parcerias que a gente possa estabelecer. E a amorosidade, que faz parte da rigorosidade, está nas nossas relações, né? Então, tem uns panos de fundo importantes que a gente precisa dar visibilidade. E essa pessoa que está aqui é um educador, professor de Química, 47 anos de experiência, e que agora virou professor de francês, porque eu acho que eu passei na minha prova oral de francês hoje só por causa das aulas de reforço que ele me deu. Mas parabéns pelo dia de ontem, né, Fini? Como diz Paulo Freire, nós somos uma inteireza, né? Então, eu estou aqui por um ato de amor, né? Mas aí eu saí do trabalho e o trabalho não saiu de mim, né? Então, seguimos em contato. Diz aí. E parabéns pelo dia de ontem, isso, né? Gente. Dia do Químico ontem. Olha. Dia 18. Nem me lembrei, Marcão. Puxa! Parabéns, então, querido. És uma pessoa importante dentro dessa caminhada. Quanto tempo nessa, né, Rufino? Uhum. Reforçando a frase do Tiago ontem, né, o ministro saiu, daqui a 2 semanas a gente nem lembra dele, a gente nem lembra quem era o anterior a ele, né, e Paulo Freire continua e vai ficar por muito tempo, acho que é colocado, né. Agradeço muito a Ana e o Tiago, peço que fiquem um pouquinho só depois que nós encerrarmos aqui, né. Queremos divulgar, né, Ney, o tema da semana que vem, né? Qual o papel dos sindicatos da educação no contexto da pandemia do coronavírus, né? O que os sindicatos estão fazendo, o que eles podem colaborar com os professores, por exemplo, né? Dentro desse contexto, né? A gente deve divulgar a informação com cartaz aí por segunda ou terça, né? Mas na sexta-feira, dia 26, estaremos novamente aí, né? Agradeço mais uma vez a Raquel e a Ana por estarem conosco, agradeço ao colega Ney, a colega Laís, que também está por aí em algum lugar, né, Laís, se quiser aparecer também agora aí, que é que nos dá o apoio também aí,
E um abraço muito, muito forte no Tiago, na Lúcia, que abrilhantaram a nossa tarde aqui, a Laís chegando, fazendo essa discussão com a gente aí sobre Paulo Freire. Fala, Laís. A Laís é química e pedagoga. Olha! Pedagoga em formação ainda. Colegas, muito bom. Estou absorvendo tudo isso que a gente viveu. Que bom que fica gravado para a gente poder ver com mais tranquilidade, né? Depois também. A gente vai, inclusive, transcrever, né, os encontros, acompanhar pela pesquisa, porque a gente acha que é muito importante o rigor que o Freire sempre nos falou, né? Para a gente levar as coisas, a educação, ela tem que ser levada a sério, bem isso. Paulo Freire vai ficar. E os certificados de vocês eu muito pelo WhatsApp, que é o que eu estou fazendo agora também. Já recebi, muito obrigado, Laís, e obrigado por tudo também para a gente construir aqui esse momento. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Então tá, um abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, cuidem-se e até semana que vem. Tchau, tchau.